Bom dia! Sou eu, Karine Tavares Vasconcelos, para mais um vídeo. E dessa vez eu vou fazer um vídeo de algo que há muito tempo eu não faço, que é meus vídeos musicais, falando de música, tocando alguma coisa. Não vou falar sobre religião, claro, né? Nem de espiritualidade, nem desses assuntos. Não vou falar de política, não vou falar sobre coisas nerds. Vou falar hoje sobre música e tocar alguma coisa, né? Óbvio que o vídeo vai ser direcionado para a página Karine Red Bang, que é uma página que há muito tempo eu não mexo, né? Então esse vídeo vai ser compartilhado nessa página. Vou falar um pouquinho de música, um pouquinho de fusion, né? Fusion no sentido pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir falar de fusion, então pouco acostumado a fazer fusion. Geralmente o fusion ele está associado ao jazz. Geralmente o jazz misturado com outras musicalidades, geralmente tipo assim, o jazz com o rock, embora o rock tenha muito do jazz, muito do blues, é uma música diferenciada. E o que se faz, né? Para fazer o fusion, o que eles fazem? Eles misturam acordes com bicordes, acordes com power chords, para fazer esse tipo de fusion. Não é o tipo de fusion que eu faço. Eu certa vez falei que eu sou um tipo de guitarrista que é mais purista. Mas eu não sou bem purista. Eu faço os meus fusion, só que meus fusion ele tem uma natureza diferenciada. O que acontece? Eu gosto muito de usar acordes reduzidos. Acordes na quinta e na quarta, que e outras variações de acordes reduzidos, que são acordes clássicos da música medieval, que é muito usado no rock, principalmente no rock heavy metal, power metal, essas coisas assim. São acordes, usar acordes reduzidos é uma técnica muito usada no heavy metal, no power metal, ou em outros tipos de rocks também, mas no heavy metal e no power metal eles são mais usados. E que muita gente acha que é uma elaboração do rock, e no entanto não é. Os acordes reduzidos eles são do clássico medieval, não do clássico contemporâneo, do clássico medieval. Por quê? Porque hoje em dia a gente usa o quê? A terça como associativa de maior e menor nos acordes, nas escalas. Na música medieval, no clássico medieval, estou falando medieval mesmo, da época dos celtas, da época dos gregos, da época lá dos romanos, lá, aquela coisa bem antiga mesmo. A associativa de maior e menor não era feita pela tercina,
era feita pela quinta e pela quarta. Quando o acorde era, a nota, o conjunto de notas, era na quinta, ela era maior. Quando ela era feita na quarta, ela era menor. E não tinha muito a ver com a questão da beleza, no sentido, quer dizer, beleza, eu usei o termo errado. Então, não tinha muito a ver com o sentido com tristeza ou alegria. Simplesmente por quinta ser maior do que quarta. Só isso. E os acordes da maioria era reduzido. Então eu tinha que a quinta, se eu quisesse pegar a quinta maior, a quinta maior, eu aumentava meio tom. Eu pegava, se quisesse uma sexta, eu aumentava um tom. Simples assim. Se eu quisesse pegar a tercina, era só pegar a quarta e diminuir meio tom. Simples assim. Que de terça para quarta não tem intervalo. Se quisesse pegar a terça menor ou segunda maior, e aí por diante. Essa era a forma de fazer música na época medieval. E isso foi muito usado no heavy metal. Embora com todo um estudo voltado para a música clássica erudita contemporânea. O que para mim não faz muito sentido. Ou eu pego o medieval, ou eu pego o erudito contemporâneo como base. Eu gosto de me pautar no medieval. O interessante do medieval é o seguinte: o medieval, ele não tem acidentes de nota. Como assim, cara? Não tem acidente de nota. Todas as escalas, elas são com base em notas inteiras. Embora você tenha os acidentes de notas, mas você não encontra escalas cuja a tônica seja um acidente de nota. Então, e porque tudo é com base ou variação da escala de dó. Quem estuda música aí, quem estuda escala e vai estudar em escala medieval, vai ver que tudo tem a ver, tudo está associado com a escala de dó. Então todas as músicas medievais, elas não vão ter a tônica com um princípio de acidente de notas. Você vai ter acidentes de notas na musicalidade, no desenvolvimento musical, mas não tem acidente de notas na tônica da escala em si. Ok. E vão ter essa pegada mais da nota reduzida. E com essa temática da quinta ser a maior e a quarta ser a menor. Sendo quando se fala em acorde reduzido, você não ignora os polyacorde, notas ou algumas acordes com três com três notas. Mas você não vai ter uma elaboração muito maior do que isso quando você toca numa musicalidade medieval. Isso em qualquer instrumento. Seja no violão, numa guitarra,
né? Embora a guitarra não é um instrumento medieval. Mas você pode tocar. Deve tocar em músicas medievais, músicas com base na levada medieval em guitarra. É mais apropriado. A guitarra, apesar de não ser um instrumento medieval, ele é um instrumento apropriado para esse tipo de levada. Seja um alaúde, seja um piano, um órgão, você vai usar essa ideia de acordes reduzidos. Vai ter essa ideia de usar quinta e quarta como bases fundamentais da música. Isso em qualquer instrumento. Sendo que, bom, eu toco um violão, correto? E aqui eu tenho 6 cordas. Então eu vou fazer uma corda em quinta aqui em cima, corda em quinta aqui embaixo. E assim sucessivamente. Na hora de tocar um solo, né? Eu tenho uma certa liberdade de explorar o corpo todo do violão. Só que tem uma outra musicalidade que muito me influencia, que é a musicalidade japonesa. Por quê? A japonesa. Na verdade são 3 musicalidades que me influenciam muito. Dentre elas tá o flamenco. Tenho muita influência do flamenco, da música mexicana, da música espanhola. Eu tenho uma levada assim, mais cavalada, assim, mais da música espanhola. Minha levada, né? Isso é do flamenco. Ah, do power, não, cara. É do flamenco. O power usa muito, o power metal usa muito a cavalada do flamenco. Mas essa levada, ela é uma levada do flamenco. Então eu sou muito influenciada pelo flamenco. Embora eu não goste muito de... Eu não gosto muito de usar acordes. O flamenco usa muito acorde, mas eu não gosto de ficar usando acordes completos. Eu gosto de usar o acorde medieval. Acorde reduzido. Mas a minha levada, a minha pegada é muito do flamenco. Então isso aí já é um fusion. Porque eu pego um estilo, eu puxo um estilo de rítmica, que é de um tipo de música, e uso um padrão de notas, um padrão de acordes que é de outro tipo de música. E aí vem o terceiro estilo que muito me influencia. O estilo oriental, especificamente o estilo oriental nipônico. Por que o nipônico? Eu sempre gostei muito de desenhos japoneses. Eu sempre gostei muito de tokusatsu. Sempre gostei muito de mangá, hakiga, animes. Esses desenhos que vêm de lá do Japão. Então, e tem a sua trilha sonora.
Eu sempre gostei muito das trilhas sonoras dos desenhos no original. Também curtia muito videogame. E a maioria dos jogos eram feitos primeiramente no Japão, para depois ir para os Estados Unidos. Então a maioria das trilhas sonoras elas eram criadas no Japão. Nos Estados Unidos, alguns jogos sofriam adulterações e alguns jogos sofriam mudanças na trilha sonora, mas a maioria permanecia com a mesma trilha sonora dos jogos no original. Então eu cresci ouvindo muita coisa, muita sonoridade do Oriente. E gostava muito de ouvir os clássicos do Oriente também. Será que no Oriente tem uma parada que é o seguinte, tem um instrumento lá que usa 2 cordas. E aí tu imagina você fazer solo só com 2 cordas. Cara, eu tenho 6 cordas. Eles fazem solo em 2 cordas. Eles fazem uma levada musical toda uma música com 2 cordas. Ninguém acha que 4 cordas no baixo é pouca coisa, cara. Imagine você tocar uma música inteira com 2 cordas. E sempre gostei daquele e isso muito me influenciou. E eu trago muito isso, porque embora eu tenha 6 cordas, alguém já deve ter reparado que eu às vezes eu perco muito tempo nas minhas músicas tocando numa corda só. Em apenas 2 cordas. Embora eu varei para mais cordas. Mas quem já ouviu nos vídeos já deve ter percebido que, embora eu use todo o corpo do violão, todo o corpo da guitarra, eu faço muita repetição próxima de 2 cordas. Eu vou passando aos poucos para outras cordas, geralmente em passagem de sweeper. Geralmente quando eu faço um sweeper eu acabo mudando a levada de corda, ou passando normalmente de corda em corda. Mas eu gosto de trabalhar com 2 cordas. E aí quando eu passo para uma terceira, para uma quarta, isso passa a ser um fusion. Nesse caso, são um fusion de 3 estilos musicais. Então quando eu falo que eu não faço fusion, eu digo que eu não faço fusion porque eu não toco jazz. Não gosto de jazz, não pra minha musicalidade. Gosto de escutar o jazz. Jazz pra mim é uma musicalidade muito linda. Gosto de ouvir o jazz, mas não é um tipo de música que eu paro pra estudar, pra tocar. Então quando eu falo que eu não faço fusion, eu tô me referindo que eu não uso o jazz como base para fazer o fusion e nem as temáticas que costumam ser usadas no que chamam de estilo fusion. Mas eu faço fusion por conta dessas 3 combinações. Por exemplo, a pessoa que mistura samba com rock é um fusion. A pessoa que mistura baião, chorinho
e heavy metal, como faz o Kiko Loureiro, é um fusion. Não é um fusion tradicional, mas é um fusion. Então eu não sou totalmente purista quanto eu falo que sou. Eu faço meus fusion. Quando eu falo que eu sou mais purista, é porque os três tipos de fusion que eu uso, eles têm algumas coisas que é em comum. Vamos lá. A música oriental nipônica geralmente é usada em duas cordas. O acorde medieval ele é baseado em 2 a 3 notas. Então é mais fácil você praticar isso em duas cordas. Então você tem duas temáticas diferentes, dois tipos de musicalidade diferentes, mas que se enquadram uma na outra. E a levada do flamenco, ela já é muito usada no power metal. Então existe uma certa familiaridade nesses três estilos. Então por isso que eu falo que eu sou mais purista. Não sou bem purista. Eu faço acabo fazendo um fuso de três estilos. Por isso que eu falo que eu sou purista. E eu toco folking, já expliquei aqui o que é folking. Folking é algo que lembra alguma coisa. Não é um folk, não tem a preocupação em ser igual. Nisso de ser igual, queria deixar claro deixar claro uma coisa sobre música. Existem dois tipos de musicista. O coven, quando eu falo de tipo de musicista, eu falo quando se trata quando você vai tocar música de terceiros, tá? A minha música é minha música. Eu vou tocar do jeito que eu quiser. Né? Tô falando em termos de tocar música de terceiro. Existe o coven. É coven que se fala? Coven. É porque uma tem a ver com o negócio tem esse círculo de magia, e outro é de música. Só que a palavra é muito parecida, cara. Se escreve diferente, mas a fonética é muito parecida. Eu tenho dificuldade de pronunciar a diferença dessas palavras. Coven. O cover é aquele musicista que toca exatamente igual a música original, ou tenta fazer igual ao original. O musicista ou a musicista intérprete é aquela que transforma a música como se a música fosse dela. E eu acho que essa é a forma mais autêntica de se tocar uma música, de se cantar uma música. Por quê? Porque você não sabe qual era a emoção do músico original quando compôs a música. Você nunca vai atingir a mesma profundidade e natureza do músico original. Então, interpretar a música é mais artístico do que você fazer um cover. Porque cover você está tentando imitar algo que não está na tua natureza. Você está tentando reproduzir algo que não é o teu emocional. Não foi da sua inspiração. O intérprete, ele retransforma a música. A música já não é mais a música. Aquela música agora virou outra. Pô, tu escuta as músicas do Legião Urbana pelo Legião Urbana e escuta as mesmas músicas
tocada por um pagodeiro. Não é a mesma música. É outra natureza. Você pega várias músicas aí quando são regravadas e um musicista, a musicista reproduz a música de uma forma mais natural, você vê que a música é outra. E o próprio músico em si, às vezes, ele adultera a própria música de acordo com o momento qual ele tá vivendo. Cara, eu vi o falecido André Matos cantar Carry On de várias formas diferentes, cara. O próprio André Matos, ele tinha uma filosofia besta. Cara, eu amo o André Matos, gente, não é ataque não, eu amo o André Matos, mas era uma fala dele que eu achava besta. É que ele, sobre o Angra, ele fala assim, o Angra tem que acabar, né, porque ele achava que já não dava mais aquilo, porque tinha muita música que era da época da formação original, coisa e tal, que só os músicos que compôs a música sabem qual era o sentimento da música, coisa e tal. Cara, Halloween hoje só tem um integrante da formação original, e ainda é Halloween. Sofreu modificações? Sofreu modificações, óbvio que sofreu. Sofreu transformações? Sofreu transformação. Quando eles tocam música da antiga com a formação que é hoje, é outra coisa, é outra alma. A música é só uma carcaça, mas é outra alma. Tipo, tu vai escutar The Keeper Seven Keys na versão original, com o Kenza, com o Mike, e vai escutar The Keeper of Seven Keys na voz do Odaris, cara, é outra música. Não é a mesma música, não é a mesma. Out também não é a mesma música. É outra natureza. Cara, tu vai escutar The Dark Hayden na versão dos integrantes que era da época do álbum The Dark Hayden, e vai ver The Dark Hayden cantado hoje com a formação que está atual, ainda que o Odaris e o Mike Richard sejam integrantes da época, todo o resto não é. Então existe uma outra natureza de música ali. Então acho que isso não tem muito a ver com bandas terem que acabar porque integrantes saíram. A música ela se transforma pelo vocal do próprio pela mudança dos próprios integrantes. O próprio André Matos, ele cantou muitas músicas dele de muita forma diferente, porque não estava mais com a equipe que elaborou aquela determinada música quando ele gravou a primeira vez. Cara, tu vai ver Carry On. No Xamã, você tem o quê? O Matos, o André Matos ainda jovem, ainda cantando com aquela mesma fibra. Aí você vê o baterista e o baixista, que são os mesmos que estavam no Angra, mas o guitarrista é outro. E aí tu vê o guitarrista tocando, a alma, o simples fato de ser outro guitarrista já é outra alma na música. Então, isso eu tô falando de músicos que regravam
e cantam novamente músicas que já se fizeram no passado e modificando. Quando se trata de outros músicos totalmente diferentes, a música sofre adulteração na alma. É uma interpretação da música. A música não é mais dele. Tipo assim, aquela música não é, a música é como fosse dele. Quando eu canto ou toco alguma música que não é minha, eu canto como aquela música fosse minha. Não que a música seja minha. A interpretação da música é minha. Então sofre todo. Então esse negócio de pauta, muita pauta, muito certinho, isso é uma parada muito besta e que não faz muito sentido. Fazer cover, tentar imitar. Cara, um dos maiores bandas assim que fizeram cover assim em todos os momentos foi o Dream Theater. O Dream Theater é uma banda autêntica, mas eles faziam cover de Metallica. Cara, o cover deles são perfeitos. Mas quando tu ouve The Master of the Puppets do Metallica e ouve The Master of the Puppets tocado pelo Dream Theater, não é a mesma coisa. Por mais que eles tentem fazer igual, não é a mesma coisa. É outra natureza, é outra alma. Entendeu? Então eu queria deixar isso bem claro. E aí agora vamos falar um pouco da música que eu vou fazer, tocar aqui como encerramento, que é uma música boba, é uma música fácil pra maioria. Praticamente eu acho que todo mundo que toca guitarra e violão aprendeu essa música como uma das primeiras. Bom, não foi a primeira música que eu aprendi. A primeira música que eu aprendi foi Galhos Secos, da Igreja Batista Lagoinha. Embora a música que eu vou tocar, ela tem os mesmos acordes, né? Eu vou tentar cantar, porque às vezes a letra sai da minha cabeça, né? Porque é muito tempo que eu não paro pra cantar essa música de forma séria. Que país é esse, velho? É uma música simples, 3 acordes, coisa e tal. Mas eu nunca toquei essa música igual ao Legião. A maioria das pessoas se preocupavam em tocar idêntico ao Legião, né? Você tinha uma leva mais ou menos assim. E aí tinha uma galera que fazia isso em acordes, que ficava mais ou menos assim. Eu nunca toquei desse jeito. E aí você tinha um solo, eu não lembro como é que faz aquele solinho, que era alguma coisa assim. Nem sei se era aqui em cima, aqui embaixo, não lembro direito como que era esse solo. Eu nunca fiz esse solo desse jeito, nem nunca toquei desse jeito, e vou aqui tocar como eu costumava tocar quando eu tinha banda, coisa e tal, tá?
cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Ah, que país é esse? Na Amazonas, na Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Morto eu descanso, vai sangrando aos poucos. Nós somos os papéis, somos documentos fiéis ao sonho do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se foi, piada do exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as armas dos nossos índios no leilão, no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se foi, piada do exterior, mas o Brasil vai ficar rico quando faturar 1 milhão, quando vendermos todas as armas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Mas que país é esse? Que país é esse? Eu vou nessa, pessoal. Espero que tenham gostado. Gente, eu não vou prometer ficar fazendo aqui vídeos após vídeos aqui musicais pra página Karine Headbang. Mas eu tava devendo essa pra página. Claro que vou fazer outros vídeos pra página futuramente, mas não
continuamente como eu cheguei a fazer algum tempo atrás, porque eu tenho alguns critérios para vídeo, mas eu não vou deixar a página. Gente, tchau, tchau e até a próxima.